E a Netflix ela é colocada também, né, dentro dessa perspectiva, num espaço onde ela precisa inovar. Né? Como diz, né, o nosso mentor, o Flávio Augusto, estabilidade não existe. Né? E, obviamente, né, se a gente for olhar, até hoje a Netflix nadou de braçada nesse mercado. Sim. E só agora ela vem a apresentar algum tipo de perda, né? Sim. De prejuízo. Sim. Quantos anos ela navegou, né? 15 anos navegando, sim, com sucesso, com lucro, com expressão, com crescimento, com desenvolvimento. E como estabilidade não existe, ela precisa continuar inovando, se desenvolvendo, avançando, principalmente pelo mercado que ela atua, né? Que é um dos grandes mercados, o mercado de entretenimento, sim, né? Que é, meu irmão, briga de cachorro grande, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência, escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu estou com Pedro Quintanilha. É isso aí. Nesse episódio a gente vai estar falando sobre o fim da Netflix. Será? Será que é o fim dela? Então você não pode perder esse episódio que está incrível, tá? E você que gosta desses conteúdos de assinatura, né, Netflix, recorrência, cara, não se esqueça já de compartilhar esse episódio para os seus amigos, tá? Vai lá, aperta aí o compartilhamento, já bota aí, né, divulga em algum grupo de empresários, de profissionais, ou manda individual aí para quem você conhece, para que eles possam estar de fato acompanhando esse episódio e aprendendo um pouco mais sobre esse universo, né, de assinaturas, de recorrência, e nesse episódio especificamente falando sobre Netflix. Boa. Show de bola? Talvez, cara, para você a Netflix é uma novidade, né? Só que um negócio disruptivo, né, que começou há pouco tempo, mas na verdade a empresa já completa 25 anos de existência. Caramba, 25 anos. 25 anos de existência, cara. Né? Sendo dos últimos 15 anos no formato de streaming que a gente começou hoje, né? E é legal ver essa evolução. Um adolescente, um jovem, né? 15 aninhos, né, cara? Desse formato que é hoje 15 anos aí, talvez iniciando aí a sua juventude, né? Ou a sua quase maioridade. Talvez a gente vai estar falando um pouco sobre isso aqui nesse episódio, né? É inegável que a empresa é uma das principais referências no mundo dos negócios, especialmente na indústria de entretenimento, né, e conteúdo que, cara, veio crescendo, né, nesses últimos anos. Você vê o crescimento da Netflix, né, no Brasil, foi algo muito legal. E já, Pedro, eu queria entender um pouco da tua visão, né, sobre o que você vê que fez com que a Netflix criasse esse movimento, né? O que na tua visão fez com que eles crescessem tanto dentro desses últimos anos? Você vê que teve algo específico, ou de certa forma foi uma consistência? O que na tua visão fez com que eles, de fato, né, não só crescessem, mas que se mantessem como uma grande referência aí, não só no que diz respeito à recorrência, mas a esse mundo de entretenimento, essa novidade que a gente veio vendo, né, no mercado dentro desses últimos anos? Tá. Cara, o que eu vejo assim, que a Netflix foi quem fez o primeiro movimento, né? Legal. Então isso tem um impacto muito forte. Até quando a gente estuda teorias administrativas, né, teorias de estratégia de negócios, você tem lá, tipo, o movimento do primeiro jogador ali, do primeiro player, né? Que abre um mercado, que encabeça um determinado mercado, ele acaba ganhando espaço, né? Até que os outros comecem a despertar e ir atrás. Né? E tem até aquele fatídico episódio que a gente, inclusive, conta, né, nas histórias lá do RR e tudo mais, quando a gente está falando sobre a revolução da recorrência. Né? Quando eu falo RR aí para a galera, às vezes tem galera nova chegando, né? Um dos programas que a gente tem chama Revolução da Recorrência. É um produto nosso, né? E no contexto, quando eu vou apresentar, introduzir esse ambiente das assinaturas, eu conto, né, a história da Blockbuster e da Netflix, né? E isso, para mim, é uma clássica história aí, né, de disrupção, de inovação, de um modo geral, né? Muita gente usa essa história para contextualizar isso, né? Quando uma empresa tem uma visão diferente, e a Blockbuster, né, que a Netflix era
A Blockbuster ela alugava DVDs, né? Alugava Sim. fitas e depois DVDs. A Netflix surgiu não no streaming, né? Como você bem falou, mas nasceu entregando, né? Locando, mas entregando filmes a domicílio, né? E a Blockbuster ela teve a oportunidade de comprar a Netflix, né? E ela desdenhou, basicamente, né? Então, desdenhou ali. E a Netflix foi crescendo, entrou no mundo dos streamings, né? Como pioneira, então pioneirou esse mercado dos streamings. E a Blockbuster veio caindo e chegou a falir e ela explodiu, né? E a Netflix explodiu. E aí, o que eu vejo, né? Eu vejo que essa visão, essa percepção de uma mudança no mercado, de uma disrupção no mercado, ela aconteceu pelo fundador lá da Netflix e toda a galera que estava com ele ali naquele momento, e eles conseguiram despontar e se sustentar com N coisas, né? Primeiro, catálogos de filmes conhecidos, eles foram compraram acervo da Disney, compraram coisas para poder encher ali, entregar e começar a aumentar o cardápio, o portfólio de entrega. Depois eles começaram a investir em estrutura própria, né? Em produção própria, à medida que o mercado foi começando a perceber as oportunidades, inclusive a oportunidade que estava perdendo, né? Durante aquilo ali, e ela foi se reposicionando, encontrando, inclusive, um espaço com produções próprias, emplacando séries próprias, emplacando vídeos, filmes próprios, né? Nem tanto filmes próprios, né? Mas mais séries, de um modo geral, né? E um ponto que eu acho muito interessante, né? É que a Netflix ela meio que começou a ditar um ritmo diferente no mercado de entretenimento, que foi o lance de maratonar, entregar a série inteira, né? Que era contra-intuitivo, né? Completamente contra-intuitivo no mercado onde se inicialmente vendia-se publicidade, né? E a TV, ela precisava ficar segurando o cara e fazendo ele voltar ali, e dentro de uma perspectiva onde você não precisa necessariamente de venda de publicidade, a Netflix vinha lá e bum, toma aqui tudo, maratona aí, meu filho, fica assistindo, assiste tudo e fala sobre, e conta sobre, e com isso também foi puxando uma mudança na forma como as pessoas consumiam entretenimento, né? Então essa é uma perspectiva interessante de como eles perceberam uma oportunidade, se posicionaram e começaram a navegar e crescendo. Né? Bom você ter falado sobre essa percepção em relação ao que eles faziam, né, no que diz respeito ao entretenimento, mas eu queria que você fizesse um pouco, agora olhando numa perspectiva mais estratégica, né, que você fala muito sobre isso, né, sobre o velho modelo e o novo modelo. Agora, olhando numa visão estratégica, numa visão de negócio, comenta um pouco sobre isso, né, e também sobre como que as pessoas podem se despertar para isso, que eu acredito que possa fazer com que elas comecem a enxergar, né, uma nova oportunidade, entendendo esse novo modelo que existe e que no que foi desenhado, meio que foi emplacado pela Netflix. Eu penso que ela nasceu já dentro de um contexto da mudança da posse para o acesso. Mesmo antes da mídia, ainda quando eles eram mídia física, né, já era um modelo fora do padrão, né? Sim. Que era o quê? Era o acesso aos filmes. Então você Aquele acervo, né? Você vai pagar por acesso aos filmes, né? Antes deles serem streaming, inclusive, né? E depois isso vem pro espaço do streaming digital e agora você segue pagando por esse acesso. Enquanto você pagar por esse acesso, você tem acesso. Parou de pagar o acesso, você para de ter acesso a esses materiais, né? Então, assim, eu acho que a grande mudança, né, de perspectiva foi essa virada de chave da posse para o acesso. Você não precisa comprar. Você não precisa comprar um pacote ou qualquer coisa desse tipo. Você paga pelo quanto você, ou enquanto você estiver acessando. Parou de acessar, parou de pagar, né? Essa foi uma mudança de paradigma dentro dessa perspectiva do que ela acabou surfando, né? Muito bom, cara. Muito bom. Né, o CEO e o criador da empresa, o Reed, né,
Você falou muito bem que ele teve uma visão, né, um visionário, um líder com filosofias aí de trabalho bem disruptivas, né, muito delas registradas no livro dele. Tem um livro que é A Regra Não Ter Regra. Né? Isso é meio contraditório, bem assim... Normalmente não é contraditório, não, é confrontante, né? Ele tem umas... A visão dele é uma visão peculiar, assim, de mundo, né? Legal, cara. Ele conta, né, um pouco da história da empresa. Então é bem legal quem quiser. Tem hierarquia, né? Horizontal, uma perspectiva horizontal, né? Uma parada bem... Exige maturidade. Muito bom, cara. Exige maturidade. Muito bom. Né? Mas será que esse império está com dias contados, né? A gente viu aí nesses últimos 3 meses uma perda, né, de valor da empresa, né, das suas ações da Bolsa americana, né? Então, só nos últimos 3 meses, ela teve uma perda de valor aí para 97 bilhões, né? Referente ao que tinha antes de 300 bilhões. Foi quase 40% mais ou menos de perda. E a gente vai entender um pouco sobre o que fez, né? Talvez essa perda de valor de mercado, né? E sobre as oportunidades também que ela está tendo hoje sobre o seu próprio modelo, né? E já para a gente entender um pouco sobre isso, né? A gente fez um mapeamento, entender um pouco desses números, sobre a empresa e tudo mais, cara. Eu queria que você falasse, a gente vai basicamente bater alguns pontos aqui, tá? Para a gente trazer essa informação para a nossa audiência, né? Falando sobre precificação, falando sobre concorrência, falando sobre produção de conteúdo, né? A gente viu esse amadurecimento do mercado como um todo, e falando sobre o modelo de negócio em si, né? E para a gente começar falando, cara, eu queria entender a tua visão sobre a precificação, né? A gente viu um movimento dos últimos anos, ela aumentando o preço, né? A gente sabe que, né, num cenário econômico, a gente teve aí um crescimento da inflação. Naturalmente, as coisas passam por um reajuste. Na tua visão, você acredita que isso teve um impacto necessário para ter uma perda de valor, esse aumento referente a esse aumento mesmo da própria mensalidade? O que você enxerga nessa perspectiva de precificação? E aí, olhando não só a Netflix, mas olhando o mercado como um todo. Tá. Cara, assim, óbvio que aumento de preço, ele pode refletir de alguma forma, né? Agora, para mim, um impacto grande é a percepção das empresas sobre o quão benéfico, o grandioso é ter recorrência. Entende? E aí, quando as empresas, de um modo geral, né, quando o mercado ele começa a se virar completamente para a direção de uma busca de ter recorrência, de ter assinantes, de ter produtos de assinatura, de ter contextos onde você quer encontrar um espaço fixo na carteira do seu cliente, né, que é o grande ahá de se ter uma assinatura, de se ter um negócio recorrente, é você ter um espaço que é dedicado a você na carteira do seu cliente, né? E aí, quando você vê um movimento dos maiores empresas, né, de entretenimento do mundo fazendo esse movimento, inevitavelmente, aquele mercado que era dominado pela Netflix, ele começa a ser compartilhado, ele começa diluído, a ser, né? Diluído, e ela acaba tendo uma certa retração, né? Óbvio que, para um contexto geral, o mercado ele acaba aumentando, né? Sim. Porque mais pessoas passam a ficar presentes. Então, assim, existem mais oportunidades, né? E a Netflix ela é colocada também, né, dentro dessa perspectiva, num espaço onde ela precisa inovar, né? Como diz, né, o nosso mentor, o Flávio Augusto, estabilidade não existe. Sim. Né? E, obviamente, né, se a gente for olhar, até hoje a Netflix nadou de braçada nesse mercado. Sim. E só agora ela vem a apresentar algum tipo de perda, né? Sim. De prejuízo. Sim. Quantos anos ela navegou, né? 15 anos navegando. Sim. Com sucesso, com lucro, com expressão, com crescimento, com desenvolvimento. E como estabilidade não existe, ela precisa continuar inovando, se desenvolvendo, avançando,
principalmente pelo mercado que ela atua, né? Que é um dos grandes mercados, o mercado de entretenimento. Sim. Né, que é, meu irmão, briga de cachorro grande, né? Tem grandes empresas concorrentes. Você tem fortes, a Amazon, né? Você tem a Apple, você tem, né? Imagina a você estar no Disney, mercado contra a Disney, né? No mercado onde você está sem poder comprar os direitos, né? Que antigamente ainda tinha, né? Exatamente, que recolheu, né? Os materiais de dentro, sim. né? Que era parte do fator que fazia, inclusive, a própria Netflix tracionar, de um modo geral. Então, assim, então é um desafio, né, que eu não gostaria de estar na pele do diretor de vendas nesse momento da Netflix, entendeu? Tipo assim, eu quero comprar lá, eu quero comprar os direitos da Disney, né? Não, cara. Eu não gostaria. Né? Nesse momento eu não gostaria de estar na pele nem do diretor de vendas, nem do diretor de marketing, né, da Netflix Global, porque de fato eles estão, meu irmão, sendo apertados para encontrar uma saída e uma solução dentro desse contexto que é volátil, sacou? Que é volátil, que é realmente um contexto de mercado que ela está acima da maioria de todas as outras empresas de um modo geral e agora vem apertando, né? E ela precisa inovar. Então, para mim, esse impacto, talvez Cara, todas as plataformas digitais, de um modo geral, elas cresceram muito no período de pandemia, né? Com as pessoas em casa, tudo mais. Então, de um modo geral, isso refletiu um crescimento muito grande. Depois ela deu uma retraída, como era previsto também. Teve esse comunicado, lembra? Netflix perde não sei quantos, como previsto, uma retração, tarararará, por conta da questão da pandemia. Todo mundo em casa, não sei o quê, sai desse momento. Volta para a rotina. Exatamente. Né? Só que os grandes competidores da Netflix, especificamente, né, não necessariamente são as plataformas apenas do entretenimento de filmes e séries. Sim. São games, por exemplo. Né? Talvez um dos maiores competidores seja a indústria de games. Mais até do que Disney, Amazon, apesar de serem concorrentes diretos ali, mas são concorrentes indiretos que, inclusive, a própria Netflix já percebeu porque está navegando lá, o Netflix Game, né? Se a gente vê o movimento da Amazon quando ela compra a Twitch, por exemplo, né? Dentro dessa perspectiva também, entendendo que existe um contexto de entretenimento que ele está além da perspectiva simplesmente de um lugar, né? De filme, de séries e tudo mais, né? E aí, esse é um caminho que realmente ela vai precisar, cara. A Amazon, por exemplo, comprou a MGM. E aí, cara, uma baita produtora de filmes, cara. E agora? Vai fazer como? Vai vender os filmes para Netflix? Entende? Então tem essas paradas. Então você tem alguns grandes que têm esse poder de fogo que estão absorvendo outros, né? Disney comprou as franquias de Star Wars, de Marvel, comprou tudo, tá tudo dentro, é tudo Disney. Então, assim, cara, as grandes franquias de heróis e tudo mais, né? Você vai ver lá o HBO com DC, por exemplo, né? Então, assim, você vai vendo que as franquias que tracionam, né? Que são famosas de quadrinhos ou coisas desse tipo, né? Os heróis clássicos, porque traz muita gente, né? Estão acoplados em concorrente da Netflix, né? E aí? A Netflix pega lá, falando de herói, pega aquela galera lá, turma C lá, muito doida, tá ligado? Tipo, que é o maluco Mercúrio, não sei quem, tá ligado? Tipo, aqueles caras lá. Então, cara, e aí, entendeu? Então, assim, beleza, vai pro anime, vai pegar uma galera do anime, aí você tem um Crunchyroll lá com um acervo gigante, que pega e abraça no nicho da galera que gosta de anime, sabe? Então, assim, o cerco tá fechando, né? O cerco tá fechando, precisa cuidar. E, inclusive, já está fazendo movimento, já falou, declarou na mídia, né? Está investindo com filmes com atores famosos para poder tracionar, entendeu? Então, assim, tem um movimento aí, claro, de busca de recuperação e de manter um posicionamento, mas fácil não está, não. Muito bom, cara. E você já começando a falar, né, do que a gente vai estar falando aqui, do segundo tópico, que é a concorrência, né? Então, traz um pouco mais sobre o que você enxerga como oportunidade, né?
E aí vamos olhar, entendendo os desafios, né, que ela está passando no momento, que qualquer empresário, qualquer empresa passa, né, essa busca constante de inovação, ou de desafios, né, busca constantes de desafios que nos dá a oportunidade de inovar e estar melhorando. Sim. Trazer esse aspecto na tua visão sobre o mercado e talvez alguns insights também para a nossa audiência, cara. Talvez uma pessoa está passando por um desafio e muitas das vezes ele fica travado sempre olhando para o problema, né? Cara, eu estou com esse problema, e aí fica ali meio que batendo a cabeça na parede e não consegue enxergar isso como uma oportunidade de inovar para que ele possa dar uma próxima rampada e se destacar ali da própria concorrência. Cara, onde tem concorrência tem dinheiro, né? Isso aí é um fato. Então, a concorrência ela não é um sinal de não avanço. Inclusive, para quem está ouvindo a gente, talvez olhe e fale, cara, eu não tenho um negócio tipo uma Netflix e tal, mas eu quero que você escute o que a gente está falando aqui, olhando para dentro do teu contexto. Tipo, cara, e o meu negócio, né? E como eu aplico isso à minha realidade, né? Isso pode ser uma coisa legal. E os meus concorrentes, como eu lido com isso, né? E aí, quando você passa a perceber que você tem concorrente, isso, na verdade, deve ser um motivo de glória. Comemoração. Né? De comemoração. Né? Por quê? Porque o concorrente, ele indica dinheiro nesse mercado e outra, né? Ele te puxa para um lugar de busca de inovação o tempo todo. Então, assim, beleza, houve perda. E aí? Né? Como? Esse é o mercado, faz parte. Né? E aí isso daí precisa ser trabalhado. Então, quando a gente olha para a concorrência, a gente precisa olhar para a concorrência com olhos de, beleza, existe essa realidade, eu não vou baixar a guarda para essa concorrência e eu vou me posicionar entregando um produto melhor, entregando, né, uma experiência melhor para o meu cliente, encontrando formatos de reter esse meu cara, encontrando espaço de maior acessibilidade, encontrando espaço talvez de um ambiente talvez mais premium, né? Então, quando a gente está num ambiente de concorrência, você vai poder se posicionar em alguns aspectos, né? Por exemplo, oferecer algo VIP. Legal. Né? Algo VIP é um caminho, né? Dentro do nosso contexto de produtos digitais, o que seria esse algo VIP? É o cara que tem um produto digital e ele oferece uma mentoria. Sim. É um passo mais profundo, de mais acesso, de mais exclusividade, algo VIP. E ele cobra mais por isso, aumenta a margem que ele tem, às vezes com aquele próprio assinante que ele tem. Ou algo mais democrático, né? Então ele tem algo ali num nível primário, né? Um nível intermediário, vamos dizer assim, né? E ele oferece algo mais em conta, mais acessível, né? Talvez até de graça em algum nível, né? Para poder o quê? Democratizar, para poder expandir, né? Então, isso é uma forma de se trabalhar dentro de um contexto onde você amplifica, onde você, inclusive, combate muitas vezes a concorrência, como? Cara, entregando algo de graça, por exemplo. Né? Algo que alguns pagam e aí você entrega de graça. Né? Existe essa possibilidade. Acho que trazer também essa inovação, né? Então, você vê, olhando também as grandes empresas, né? Você tem a Disney, detentora dos direitos, né, da Marvel ali e tudo mais, né? Então, o fato daquilo ser exclusivo dela, naturalmente isso faz com que ela tenha um diferencial competitivo muito forte, né? Da mesma forma que a HBO tem lá referente a DC, né? Então, acho que fazer com que você, né, a nossa audiência, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, busque entender e criar algo que seja exclusivo seu, vai fazer com que você, também, de fato, tenha ali um diferencial competitivo muito forte junto à sua concorrência. A gente vê a Netflix fazendo esse movimento com as séries que são dela, né? Sim. Onde o call to action é só na Netflix. É verdade. Entendeu? House of Cards, né, foi o grande só na Netflix. movimento. The Witcher, só na Netflix. Stranger Things, só na Netflix. La Casa de Papel, só na Netflix. Né? Que é essa busca por emplacar materiais exclusivos, materiais próprios, materiais que têm ali o seu emblema e a sua marca. E o CTA é assim, né? Para você ter acesso, você vai precisar. Né? CTA é call to action, né? O chamada para ação, que é um contexto de marketing aí que a gente fala, né?
dentro dessa perspectiva, entendeu? Muito bom, cara, muito bom. O próximo tópico aqui, já dando continuidade no que a gente tem falado, né, sobre a produção, né, de conteúdo, né, no caso dessas grandes empresas de entretenimento, né, a produção de filmes, séries e tudo mais, né? Então, como você você mesmo falou, né, a Amazon comprou aí a MGM, né? Você tem ali né, produtos exclusivos em cada tipo de empresa, né? Você tem lá Discovery Plus, né? Uma perspectiva exclusiva só de conteúdos da Discovery. E cada empresa dessa, cara, eu queria que você falasse um pouco mais a tua visão sobre essa produção, né? Se você acredita que cada vez mais elas vão ter que buscar inovar no que diz respeito a essa produção para se manter no jogo, e como que a nossa audiência consegue entender também o que ela pode fazer para essa melhoria de conteúdo. Isso aí é produto, né? No caso da Netflix e de todos esses streamings de entretenimento, o conteúdo é o produto deles, né? Sim. Então, é inevitável a necessidade de inovação e melhoria, né? É constante, é melhoria de produto, normal, né? Todo projeto, todo negócio, ele vai precisar ter uma melhoria constante de produto, inclusive a melhoria do produto, ela vai refletir diretamente na retenção, né? Então, ela tem esse reflexo, né? Quanto melhor é o seu produto, maior potencialmente vai ser a sua retenção, ou seja, maior é a continuidade dessas pessoas com você, né? Quando a gente fala de retenção, a gente fala de princípios das assinaturas, né? Atrair, vender e manter, né? Então, dentro desses 3 princípios, que são os pilares que sustentam qualquer negócio de assinatura, atrair, a gente está falando de marketing, ou seja, de como que você comunica a sua mensagem, como que você chama a atenção das pessoas e traz ela para dentro de um contexto que você vai poder oferecer o teu produto ou serviço, e aí oferecer o teu produto ou serviço é vender, né? Então é dar a oportunidade daquela pessoa fazer parte do seu programa, seja assinando naquele momento, seja uma assinatura mensal, uma assinatura anual, uma assinatura semestral, quer que seja nesse quesito. Então, dar essa oportunidade. Então, em vendas, a gente está presente ali a oferta, né? A proposta comercial, o que a pessoa vai receber, quais são os benefícios, né? O que ela perde por não assinar também, né? Qual é o problema que resolve, como aquela solução vai representar algo positivo na vida daquela pessoa, né? Enfim, então todo esse contexto que está relacionado a vendas é esse segundo pilar, e produto está totalmente relacionado ao terceiro pilar, que é o manter, o reter, né? Que eu falo que é construir uma aliança com o seu cliente, né? E aí é fácil de lembrar, né? Quando a gente pensa assim, né? Construir uma aliança com o seu cliente é o quê? É você ter um produto que você sempre melhora. Então, assim, de fato, para uma plataforma de entretenimento como a Netflix ou qualquer outra que esteja brigando nesse mercado, ter uma atenção à melhoria do produto e da produção do conteúdo é fundamental. Agora, falando de recorrências educacionais, né, que é muito do que da galera que acompanha a gente tem uma recorrência não de entretenimento, mas de educação. O contexto de mais igual a melhor, ele não necessariamente ele vai se aplicar. Isso é uma coisa importante, inclusive, da galera estar atenta. Legal. Né, entendendo que a sua assinatura ela não necessariamente é a Netflix do seu mercado. A sua assinatura ela precisa comunicar uma transformação. Só antes de você continuar, muito bom você estar falando sobre isso, até porque uma das coisas que a gente recebe, muitas das vezes, por parte da audiência, que vem falar assim, é porque eu quero, né, transformar, eu quero pegar todos os meus conteúdos, tudo que eu tenho e colocar isso online e fazer a Netflix do meu mercado, né? Né? E a gente, logicamente, com todo o carinho do mundo, vem começar a explicar dizendo, olha,
né, para você ter uma boa efetividade, a lógica é diferente do que você talvez imagina olhando essas empresas de streaming, né, ou que a gente trata como entretenimento. Sim. E eu queria que você falasse um pouco mais profundo sobre isso, trazendo um pouco dessa clareza sobre o que vai funcionar melhor para essa pessoa no âmbito educacional, né, Sim, do que a gente muito trata. Bom, muito bom. Então, esse aspecto do mais igual a melhor, né, ele é um contexto que se aplica muito dentro desse ambiente de Netflix, de Amazon, de entretenimento. HBO, entretenimento de um modo geral. Por quê? Porque ninguém em sã consciência faz assim, hoje eu vou zerar a Netflix, vou assistir tudo que tem nela. Cara, não faz o menor sentido isso, né? Nem considerar isso. Né? Vou assistir tudo. Não tem como assistir tudo, é impossível. Né? Então, assim, é algo que não faz nenhuma lógica, não tem lógica, sabe? Eu não vou dizer que é humanamente impossível, porque deve ter algum doido na China. Não deve dar dia suficiente, não. Deve ter um doido na China, não cara. Deve dar, não. Deve ter. Cara, na China tem. Certamente cara, tem eu acho que dá dezenas ou centenas de anos. Tá bom. Para você consumir. Então, beleza. Enfim, o fato é que você não considera. É irracional considerar, né? Então, assim, um conteúdo ali, ele não é uma coisa que você pensa em consumir tudo. Num programa educacional, você pode chegar num lugar onde você vai querer consumir tudo, em algum momento. E aí parte, né, de quem está trabalhando o programa educacional, de mostrar para a pessoa duas coisas. Uma, que ela não precisa consumir tudo, porque isso é um caminho, uma possibilidade. Então, se você tem um programa educacional que ele é meio que uma biblioteca, né, de conteúdos, você pode, através de uma curadoria, dizer, assiste esse, e alcança esse determinado objetivo. Inclusive, uma das táticas que a gente usa, né, para ajudar plataformas que têm múltiplos conteúdos, né, nas nossas consultorias, enfim. Então, tem essa possibilidade. Agora, pensar educação na mesma base que a gente pensa em entretenimento, a gente vai tender a se enrolar. Por quê? Porque educação, ele necessariamente vai visar o quê? Uma transformação, um ganho de habilidade, um desenvolvimento de algo. Então, significa você sair de um ponto A para um ponto B. Sair de um ponto A para um ponto B é algo que vai demandar o quê? Um tempo que acaba, ele tem que acabar aquele tempo. Mesmo que dentro do mesmo contexto você tenha o B para o C para o D, o D para o E, entendeu? O desenvolvimento contínuo, ele né? É contínuo, ele pode ser contínuo, não tem problema. Agora, é importante você trazer essa perspectiva para o seu assinante. Para quê? Para que a sua assinatura educacional ela tenha o quê? Uma percepção de valor e de crescimento constante. Isso pequenas fortalece, né? A retenção. O cara vai estar sempre vendo que ele está avançando. Ele está evoluindo. E isso vai fazendo com que ele veja e fale, cara, eu estou avançando, eu estou evoluindo, logo eu desejo continuar. Né? Então, o que é básico, intermediário, avançado? Né? Se a gente for olhar de forma prática, não existe básico, intermediário, avançado. É uma convenção para trazer perspectiva para a pessoa, para ela poder se desenvolver e visualizar essa evolução. Mas de forma prática, né? Por exemplo, o seu português ele é básico, intermediário ou avançado? Entende? Acho que o meu deve estar ainda no intermediário. Então, né? Então, assim, entende? Sim, então, tipo assim, cara, o português de uma criança, ele é básico, ele é intermediário ou avançado? De um idoso. Porque é idoso é avançado? Não necessariamente. Então, isso é uma convenção. Então, assim, se a gente começa a entender essa perspectiva, quando a gente vai para o nosso programa educacional, a gente começa a avançar de uma forma melhor nesse aspecto da retenção. Por quê? Porque agora você está mostrando para a pessoa o seguinte, cara, não é um bololô de conteúdo aqui que você vai ter que assinar e passar o cartão e fique aí consumindo e fazendo o que for. Não, cara, existe um caminho, existe uma trilha, existe um espaço de evolução e esse espaço de evolução ele pode ser continuado. Ele pode ser renovado, ele pode ser constante, ele pode ser progressivo, ele pode ser
lateralmente progressivo, ou seja, ele pode renovar esse caminho comigo, ou ele pode também, né, não ou, né, mas pode subir também. Ou seja, ele pode ter mais acesso, mais suporte, maior progresso, VIP, um espaço diferenciado, então, dentro do próprio contexto da assinatura. E ele pode também ter um espaço onde ele cai para dentro, né? Ou seja, ele finalizou aquele programa ali, ele tem o interesse de não permanecer, ele pode ter um contexto de maior base, ou de talvez até menor custo, que ele pode permanecer, uma comunidade na base, por exemplo, que ele pode pagar mais barato, mas ele continua. Então esse pensamento de um modelo de negócio de assinatura, um modelo de negócio de recorrência, é uma chave para pessoas que estão buscando empreender, principalmente dentro desse novo contexto do mercado digital. Legal. É bom você falar disso, né? Porque não é só um produto, né? Às vezes a pessoa acha que, por exemplo, né? Cria ali uma comunidade e trata talvez todo o seu negócio em cima de um único produto, né? Uhum. E aí falando, né? Pegando isso como gancho, falando sobre modelo de negócio, né? Queria que você falasse um pouco da tua visão. Você acredita ou tem essa percepção que com esse movimento que aconteceu com a Netflix, esse modelo, ele está em xeque? Qual é a tua visão sobre isso, aí, olhando a perspectiva da Netflix e fazendo também um comparativo no âmbito educacional, que é o que a gente trata hoje junto aos nossos clientes? Cara, o modelo de negócio está só crescendo, né? A necessidade de inovação ela se torna constante, tanto que a própria Netflix está considerando criar uma espécie de assinatura mais barata que ela vai dar anúncio, entendeu? Interessante. Então, esse é um movimento que eles escolheram, falaram que iam fazer, né? Ou seja, está bebendo lá da fonte antiga, né? Ele está olhando para uma fonte antiga, né? Aquele contexto da TV, que vendia publicidade, né? O espaço em troca da publicidade lá, dessa assinatura das TVs a cabo, né? Que a Netflix foi um dos que massificou para acabar, ou que levantou uma bandeira, né, para acabar com esse mercado de um modo geral, né? Um mercado em declínio, que existe ainda, mas está em declínio, né? E aí você vem e encontra nessa solução antiga uma possível resposta para um contexto, né? Certo, errado? Quem sou eu para fazer juízo de valor de certo e errado nesse sentido, né? Agora, o aspecto é que essa fonte ela está como uma possibilidade, né? Uma possibilidade de trazer mais acesso, ou seja, mais acesso preços menores, com possibilidade de maior expansão, porque quanto mais barato é algo, maiores são as chances, né, da pessoa tomar a decisão, né? A gente sabe disso, né, que a tomada de decisão e a fricção ela é muito menor quando o preço é menor, e em troca, né, desse acesso mais democrático, incluir a possibilidade de alguém pagar essa conta aí, nesse caso, empresas pagando por publicidade ali dentro para ter acesso a essas pessoas assinando seus produtos e serviços, que é uma possibilidade interessante. Então, assim, esse modelo de negócio está só crescendo, né? Triste é quem não se abrir para ele, né? Por quê? Porque 15 anos já se passaram, né? 15 anos já se passaram, 20 anos de empresa, 15 anos dentro do streaming, e o tempo continua passando, né? E aí a gente está vendo aí os maiores players do mercado digital, especificamente do mercado que a gente tem de contexto, de produtos, de informação, de um modo geral, se movimentando para poder se posicionar dentro desse espaço das assinaturas, hoje já atrasados, inclusive, né? Atrasados porque não se posicionaram antes, mas estão ganhando, estão avançando, alguns estão conseguindo se posicionar, né? E outros estão lutando alguns lutando com o velho modelo ainda, né? Achando que vai, talvez um dia, quem sabe, porém,
existe uma oportunidade que continua viva, né? O melhor momento de entrar numa recorrência foi há 15 anos atrás. Sim. O segundo melhor momento é agora, né? Porque daqui a 15 anos vai ter gente falando, poxa, eu podia ter aproveitado aquela oportunidade, né? Ouvir aqueles carinha lá falando no podcast, né? Podia ter aproveitado. E aí, né, infelizmente, alguns vão realmente ficar aí na arquibancada vendo as coisas acontecerem, vendo negócios crescerem, prosperarem, se desenvolverem. Infelizmente, a maioria vai ficar assim, vendo. Vão continuar pagando recorrente, porque a cada dia novas empresas, novos produtos são construídos em cima desse modelo. E a pessoa não vai ter para onde correr. Se ela quiser aquele conteúdo, se ela quiser aquele acompanhamento, ela vai ter que, né, pagar ali aquele preço. E a gente está dando a oportunidade de você entender. Né? E alguns poucos vão começar a receber recorrente. Né? Aqueles que têm ouvido para ouvir, vão ouvir, vão dar o passo, vão avançar e vão começar a receber recorrente. Uns poucos. Né? Agora, a maioria, quase todos, vão continuar pagando. Vai pagar. Muito bom, cara. Muito bom. E só dando continuidade falando sobre modelo, né, eu queria que você falasse um pouco dessa clareza. Né? A gente já falou algumas vezes sobre isso, dessa diferenciação. Uma coisa que a gente percebe, e aí até com o feedback da própria audiência, é que ela tem... Ela acredita ou ela imagina que o fato dela ter uma assinatura, né, ter um produto recorrente, significa que ela precisa ter um produto de R$ 9,90 por mês, como uma comunidade, ou como... eu vou pegar todos os meus conteúdos aqui, eu vou botar para vender por R$ 9,90 por mês, e aí eu vou ter a minha recorrência. Né? Infelizmente, a gente acaba... escutando bastante isso do mercado, como forma da gente estar sempre buscando educar as pessoas e democratizar. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessas diferenciações. Né? A gente fala bastante do modelo, né, de comunidade, de portal, do próprio curso online modular, né, onde você tem início, meio e fim, que você pode trazer isso e ter isso como uma assinatura, uma recorrência. Mentoria também, que infelizmente as pessoas não conseguem entender que isso também, né, é uma recorrência. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, só para trazer essa clareza para a audiência, por favor. Cara, existem 4 formatos, né, que são considerados aí os mais lucrativos dentro desse contexto. Dentre esses 4 formatos, existem, obviamente, muito mais do que 4, né? 7, 8, 9, sei lá quantos, né? Tem vários formatos, né? O Automatic Customer lá, do maluco que eu esqueci o nome dele agora, ele fala de, acho que 11, se eu não me engano, 9 ou 11 formatos. E o fato é que 4 deles são formatos que eu vejo, assim, pessoas dentro desse contexto educacional, né? de aprendizado, de informação, de venda de conteúdo e informação, trabalhando com sucesso e com resultado, né? O primeiro deles é o portal de conteúdo. Inclusive, eu vou deixar linkado um podcast aqui, que a gente explora mais profundamente, né? Pedi até, editor, deixa linkado aqui nesse episódio os 4 formatos lá para vocês poderem ver depois mais a fundo, né? Então, eu vou falar rapidamente. Então, o formato de portal, que seria análogo à Netflix do seu mercado, né? Então, é um programa que funciona como uma biblioteca, onde você vai lá e coloca os seus cursos, os seus treinamentos, aquilo que você tem ali como contexto, e traz para a pessoa, por uma assinatura mensal ou anual, a possibilidade dela ser servida com aqueles materiais. Um segundo formato é um formato de comunidade, onde, sim, existe conteúdo e contexto, mas o foco está no grupo, o foco está nas pessoas que se reúnem em torno daquele ambiente. É muito visto o ambiente de fórum, né? Você vai ver grupos de Facebook fechados, pagos, por exemplo, né? Comunidades no Circle, por exemplo, também fechadas, pagas, né? Grupos no Telegram, no WhatsApp, existia... Até Close Friends, né? Close Friends, então pode ser considerado esse aspecto da comunidade, onde o foco está nas pessoas que fazem parte e o conteúdo ele vem para selar o compromisso de conversa ou as conversas em torno dessas pessoas, né? Legal. Então essa seria uma perspectiva legal de se conceituar a comunidade. Existe também o formato de modular mais acompanhamento,
né, que seria o quê? O programa online mesmo, o curso online de um modo geral, onde você tem lá módulo 1, 2, 3, 4, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, você conclui aquele raciocínio ou desenvolvimento daquela habilidade e depois você pode continuar acompanhando aquela pessoa, seja para novos níveis de relacionamento ou dentro daquele próprio contexto, revisando, tirando dúvidas e instruindo aquela pessoa de forma mais profunda naquele tema e naquele assunto. Então é um formato também optado e desenvolvido. E existe o formato do grupo de mentoria, né, que é esse acesso mais premium, acesso VIP, menos pessoas, cobrando mais caro, que pode ser trabalhado dentro de um contexto de participações presenciais também, eventos presenciais, híbridos, né, online presencial, eventos imersivos, coisas desse tipo. Então esse contexto também do grupo de mentoria é bem legal para ser trabalhado, inclusive para alguns profissionais, eles escolhem esse formato até para começar. Por mais, né, que você fala, poxa, mas já vai começar cobrando mais caro? Sim, tem alguns profissionais já mais estabelecidos na sua carreira, né, uma pessoa que, sei lá, já atende há muito tempo, já tem uma confiança naquilo que entrega a mais, ele opta por cobrar mais caro e trazer aquele contexto ali para ele, né, mais fechado, se sente mais confortável e mais bem remunerado por aquilo ali que ele tá fazendo. Tá? Muito bom, cara. Muito bom. Acho que trouxe essa visão e esse entendimento que é, de fato, que a gente vem buscando e comunicando sempre, né? Trazer essa informação e essa clareza que, né, a assinatura, a recorrência em si não é simplesmente, né, um produto de ticket baixo, né? Sim. Você tem ali diversos formatos e tipos de produtos que você pode criar, que vai compor, né, o teu modelo. Muito bom. Que vai te dar um crescimento e uma base para fazer com que você continue crescendo ainda mais. Se a gente for falar de preço, né, você vai ter ali desde R$50 por mês, R$29,90 até R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês, R$10.000 por mês, né, cara? Então, assim, você vai ter uma variação muito grande de preços, até a forma de cobrar, né, que algumas pessoas confundem também, né? Acha que a recorrência é só cobrar por mês. E não necessariamente. Você pode cobrar por ano, você pode cobrar por 2 anos, né? Então, assim, tem essa possibilidade também dentro desse contexto que, às vezes, não é percebida como a recorrência de um modo geral, sacou? Entendi. Muito bom, cara. E para a gente estar finalizando esse episódio, eu queria que você falasse um pouco das lições, né, e aprendizados sobre esse case, né, sobre essa história que a Netflix teve, tá? E um pouco também da tua projeção para o futuro, né? O que você enxerga, apesar da gente já ter falado um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco também dessa sua projeção do futuro, não só da Netflix em si, mas do ambiente como um todo, tá? Cara, eu vejo assim, a primeira coisa que eu vejo de aprendizado é que estabilidade não existe, né? Então, assim, é importante você estar presente, atento e pronto para inovar, né? Estar aberto e pronto para inovar no seu negócio o tempo todo. Então, por mais que a recorrência ela traga para quem opera nela, para quem escolheu esse modelo para trabalhar, um modelo de negócio dos mais seguros que existem, né? Porque, cara, para você quebrar uma assinatura, o cara tem que se esforçar, entendeu? Porque as renovações acontecem, as coisas elas vêm acontecendo. Então, assim, você tem Tem até um case, rapidinho te cortando, né, de um cliente que ele, né, de certa forma, encerrou a sua assinatura, né? E ele continua recebendo, porque ele, de fato, ainda tem lá os conteúdos, né? Então, ele continuou e a galera continua pagando. Acho que já tem quase um ano, né? Recebendo. Mesmo depois de ter encerrado. Então, assim, até quando você mata um programa de assinatura, você vai continuar recebendo dinheiro, entendeu? Então, assim, o negócio realmente, o cara tem que, né? Enfim, então, assim... então essa é a primeira perspectiva, assim, que você precisa continuar inovando, né? Não adianta querer sentar e falar, cara, agora acabou, vou ficar de borecha a vida inteira, tal. Não, você precisa o tempo todo estar buscando inovação, né? Então esse é um ponto que eu acho que é fundamental. A outra é o seguinte: o modelo de negócio é mais importante do que o produto. É um outro aprendizado que, cara, infelizmente
eu vejo muita gente dentro do mercado digital, de um modo geral, das pessoas que eu convivo, que eu converso e tudo mais, que elas ficam aficionadas pelo produto. E a chave não está no produto, ela está no modelo de negócio. Sim, o produto ele precisa ser um bom produto. Agora, a chave para o crescimento precisa estar onde? No modelo de negócio, na formatação do modelo de negócio. Então, essa perspectiva. Ah, Pedro, mas como que eu faço? Aí isso pode ser contexto para um outro podcast, para a gente falar. E tem coisa para falar para caramba sobre isso. Mas entender isso é importante. Né? Então, a pessoa ter clareza dessa diferença de produto e de modelo de negócio. São coisas distintas e precisam ser trabalhadas de um modo distinto. E pensadas também de um modo distinto. E um outro ponto também é o seguinte, é estar atento a oportunidades para cima e para baixo em relação ao seu produto principal. Então, outro aprendizado. Então, nesse caso o que você pode oferecer mais premium, mais VIP para o seu cliente. Entendi. E o que você pode oferecer mais barato. Né? No caso da Netflix, eles estão olhando para onde? Mais barato. Como eu posso criar uma assinatura mais barata para poder abranger mais gente e incluir anúncios, por exemplo. É um movimento que eles estão fazendo. Como potencializar a sua receita com anúncio, mas manter o cara ativo dentro da base. É isso aí. Então, essa é uma perspectiva. Então, mais barato e para cima. Então, ter essa perspectiva também ela é importante e é um aprendizado aí que você pode levar para o seu negócio. Legal, cara. Fala um pouco, então, da visão, né, do que você imagina como uma projeção de crescimento em relação a isso. Você vê Cara, o mercado das assinaturas só cresce. Não tem, assim... meio tipo, que chovendo molhado. É meio que chovendo molhado, cara. É chovendo molhado, porque assim... É só olhar, cara. Só você abrir tua fatura de cartão de crédito, na verdade. Abre aí tua fatura de cartão de crédito e você vai ver o retrato, entendeu? Do mercado das assinaturas, tá aí. Quantidade de coisa que você Quantidade que você já paga todos os meses, entendeu? Então, para mim, esse é o aspecto. Essa semana agora assinei Paramount, entendeu? Tava querendo assistir Halo. Cara, tá na Paramount. Eu abri lá, tá onde? Amazon, não, Paramount. Mais uma, entendeu? E vai ficar lá, mais uma assinatura. Daqui a pouco então, vai vir um novo conteúdo. Ou não sei quem e tal. Tá lá não sei aonde. E vai, entendeu? É isso, cara. E, cara, cada dia mais, ó. Então, assim, ó, só no meu contexto ali de entretenimento, né? Ó, Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon Prime, Paramount Plus. Então já detonando ali, entendeu? Então, assim, há algum tempo atrás era que era só, né? Você tem Spotify, não? Spotify também. Spotify, né? No caso, o áudio, né? Mas falando de vídeo, né? Sim. Entende? Então, assim, cara, tá aí. Fora os canais de podcast que eu assino, né? Que eu sou desses, né? Eu assino o canal do YouTube. Você é um bom cliente. Eu sou um bom cliente recorrente, entendeu, cara? Tem lá o de board game lá, que eu assino lá, 15 pilas por mês. E vambora, e vai embora. Vai pá, você vai ver, cara. Você vai ver até as empresas de entrega, cara. iFood tá com assinatura, Uber com assinatura, entendeu? Todas, cara. Self-service. Grandes empresas do varejo também, trazendo uma perspectiva de clube, né? Clube de desconto, trazendo preços diferenciados para quem é do clube, preço de atacado para quem é do clube, então, mas tá aí, garantindo essa recompra, né? É isso. Cara, a Amazon já não... eu sou sócio da Amazon. Tava olhando meu cartão de crédito lá, era sócio. Não, só parcela da Amazon, tá ligado? Além do Amazon de 3, Prime... 2 de 5, 2 de 2, 3 de 8... Vai embora, cara. Tipo, cara, por quê? Amazon Prime. Tem Prime. Vai, frete grátis. Vem rápido. Só mais R$50. Muito bom, cara. O frete é grátis, sacou? Então é isso. Muito bom, cara, muito bom. Né? Espero que você tenha gostado desse episódio. Agora, você precisa fazer uma coisa. O que esse cara precisa fazer nesse episódio? Tirar um print dessa tela. Isso aí. E marcar a gente lá com a hashtag fim da Netflix. Fim da Netflix. Então, tira um print se você tiver no celular, se você tiver assistindo, né, no YouTube, por exemplo, tira uma foto, posta, marca a gente nas redes sociais.
@PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR, com a hashtag O Fim da Netflix. A gente vai saber que você veio especificamente desse episódio, tá bom? Uma outra coisa também que você vai fazer é mandar aí um WhatsApp pra gente sobre o que você já aplicou, né, aprendeu durante esses episódios, tá? E o número do WhatsApp que você vai mandar é DDD 22 997360671. Repetindo, DDD 22 997360671, tá? Esse é um WhatsApp receptivo, né? Você manda um áudio aí de pelo menos 30 a 1 minuto no máximo sobre os insights, os aprendizados e os resultados que você está tendo ao participar aqui do podcast, escutar, aplicar, que a gente vai, né, ouvir, a gente se alegra muito com os resultados que a nossa audiência, os nossos clientes geram. Então, a gente pode mandar, manda pra gente aí, esse número do WhatsApp aí, que tá aparecendo aí na tela, tá bom? E eu quero ouvir aí de você, tá muito bom. Não se esqueça também de se inscrever nos agregadores de podcast, tá? Para você não estar perdendo nenhum dos próximos episódios. Se estiver assistindo pelo YouTube também, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, tá? É isso aí, a gente está preparando bastante material incrível aí. Muito bom ter você aqui junto com a gente nesse podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu.